Eu vim... Não, mas eu vim conversar, eu vim ouvir vocês. Eu tô querendo ouvir. A gente quer ouvir a senhora, vamos ouvir a ministra. Como é que estão as eleições? Não, as eleições estão super tranquilas. No púlpito não, porque aí fica eu passo pra frente. A gente está ao vivo, as eleições como é que estão, ministra? Até aqui, as eleições estão tranquilas. As eleições estão tranquilas. Não há nenhuma ocorrência, mas nada significativo. Todas as providências que foram adotadas, todas, tanto de segurança de eleitores, a chegada das urnas devidamente nos locais, tudo que foi previamente adotado, todas as medidas adotadas estão hoje com os seus efeitos comprovados. Os eleitores estão indo às urnas no Brasil inteiro desde 8 horas da manhã, no horário de Brasília. Nós temos um número bem significativo de presença. Temos praticamente nenhuma mudança nem de urna, que é uma situação normal, 0,3% de urnas substituídas por outras urnas, quando dá qualquer dificuldade de demonstração imediata de funcionamento, então não há nada. Os eleitores e aquilo que a gente temia que podia ter alguma dificuldade, especialmente no norte, pela ausência de estradas, não se demonstra. Até aqui conseguimos que os eleitores estejam chegando regularmente. As ocorrências que nos são trazidas ou da polícia ou de relativas a ilícitos eleitorais, todos eles também dentro de normalidade e, portanto, de baixa ocorrência. Então, no final da tarde, assim que terminar o período de votação, 17 horas, eu passarei outras informações, assim que chegar o número de ocorrências de algo que chame atenção, que não seja apenas isso. O exercício regular do voto pelos eleitores, eu passarei para todos os senhores. Vou pedir ao pessoal da comunicação para passar dados mais específicos, para que vocês tenham aí números do que está ocorrendo em cada local, se foi conduzido algum candidato ou mesmo eleitor que estivesse tendo um comportamento que pode ser considerado ilícito. Então, vocês receberão todos os dados, até aqui, todos os que tenham sido apurados. Ô, ministra, a senhora pode falar um pouquinho sobre a totalização? Se tem alguma expectativa para o horário dos resultados? Como é que vai ser para as maiores cidades, para as cidades menores? Não, eu posso repetir quanto a período, não é possível de a gente falar antecipadamente, mas assim que fecham as urnas, começa a apuração, a totalização, como se chama. Essa totalização vai ser imediatamente transmitida, como todos os anos, sem nenhuma diferença. Todos os municípios brasileiros, como começam no mesmo horário, nós vamos divulgar imediatamente, não a totalização continua normal. A divulgação será feita dos municípios que tenham mais de 200 mil eleitores, ou seja, quando há possibilidade de segundo turno, será divulgada tanto a totalização do município quanto por zona. Aqueles com menos de 200 mil do município, e ao final os senhores terão também de cada zona eleitoral. Por que isso? Porque como agora o horário é único no Brasil, se tivesse que divulgar ao mesmo tempo todas as zonas eleitorais e de todos os municípios, isso poderia causar um pouco de demora maior. Poderia. E eu optei sempre pela segurança da informação e para que toda a imprensa brasileira nos ajude a divulgar nas mesmas condições, no mesmo tempo, com a mesma certeza. Então não muda nada. Eu não falo sobre candidato algum, porque eu sou juíza do Brasil inteiro. Mas eu agradeço a pergunta. Ministra, quer dizer então que as cidades com um eleitorado menor poderão conhecer o resultado dos vereadores e prefeitos antes da divulgação aqui? Não necessariamente, porque ao mesmo tempo é simultâneo, não existe isso. O que acontece é que, claro que um município menor tem um número menor de candidatos e, portanto, ele vai ter a divulgação muito mais rápida. Um município que tenha 5 mil eleitores totaliza-se mais depressa do que um com
com 10 mil eleitores, ou com 2 mil eleitores, com 20 mil eleitores, é isso. Mas não, é a mesma coisa. Já de abstenção, já dá para saber? Não, isso aí só no fechamento que nós teremos. E sobre os testes, a senhora acompanhou lá em BH um teste de integridade, ou isso. seja, mais uma vez mostraram que as urnas são absolutamente confiáveis. Né? Confiáveis, seguras, participação ampla, tudo aberto, em local aberto, é isso, a ratificação, a repetição de um procedimento que é dado para que o eleitor tenha a segurança absoluta e nem precise de pensar na segurança da urna. Tá bem? Essa é uma eleição em que a senhora avalia que há uma preocupação a mais com a questão da violência política. A senhora própria criou um observatório nesse sentido aqui no TSE. Por conta do que a gente presenciou no primeiro turno? Eu acho que o que me levou à criação do núcleo e agora do observatório é que intuía-se quase um nível de violência que não era mensurado e, portanto, para você adotar providências eficientes, é preciso saber o que está acontecendo de fato, quais são as ocorrências, por que isso está acontecendo, para ter um quadro comparativo, que claro que não será agora, porque a gente não tinha esse observatório antes. Numa sequência de eleições nós vamos apurar, porque não adianta você dizer que sem o cruzamento de todos os dados, como se tem agora a partir do núcleo, dos dados que se tem das polícias estaduais, da Polícia Federal, dos GAECos, que são os grupos de combate ao crime organizado dos Ministérios Públicos Estaduais, da presença de dados que tem o Ministério Público Federal. Este núcleo gera um conjunto de informações que demonstram que violências são praticadas, onde são praticadas, qual é o móvel, qual é a consequência e, principalmente para nós do Judiciário, adotarmos também maior celeridade no combate a esse tipo de crime, no processamento e na finalização dos processos. Então, todo tipo de violência não é aceitável num Estado de Direito, menos ainda num dia em que a pessoa precisa de votar e exercer o seu direito de se candidatar. O diretor da Polícia Federal? O TSE pode trabalhar em alguma linha de resolução, pensando, por exemplo, na resolução sobre os próprios debates, que tiveram muitos casos de violência em São Paulo, por exemplo? Eu acho que todos os dados são necessários para que a gente aprimore permanentemente as normas. Então, este agora é um conjunto de dados que vai ser oferecido tanto ao público que nos ajuda, as universidades, pesquisadores, jornalistas, todos os cientistas políticos. Esses dados vão nos auxiliar a nosso povo brasileiro neste sentido. E segundo, porque também, além de as resoluções poderem melhorar, a sociedade como um todo. Por exemplo, você fala em debate, nós temos poucas regras de debate nas resoluções, porque elas são apresentadas para que aqueles órgãos de imprensa, principalmente, que queiram promover os debates, façam com garantias de igualdade, pelo menos para os candidatos que estejam mais bem avaliados, etc. Agora, o modelo é adotado pela sociedade, pelos órgãos da sociedade. A partir dessas experiências, eu tenho a impressão que também esses órgãos vão repensar quais os modelos de debate, porque não há modelo único. É isso mesmo. Quando acontece alguma coisa na vida, a gente aprende e, se for o caso, aperfeiçoa ou altera. Né? Gente, agora eu vou subir que eu tô com... Bom, ouvimos aí o pronunciamento, a entrevista. Só mais uma pergunta, então. Vamos lá. Não, o que se teve sobre o e-título no início da manhã foi que nós tivemos um número enorme de pessoas, e era apenas na parte de justificativa, que acessaram ao mesmo tempo. Nós chegamos a ter 7.600.000 buscas por 1 minuto. Então, realmente, há uma demora, é como se fosse uma fila, não houve problema algum. O que há é uma demora maior na resposta, considerando exatamente o número de acessos que foram feitos, que, à medida em que eles iam sendo atendidos, se regularizou e voltou à resposta normal. Desde a parte da manhã, a situação está regular. Tá bom? Gente, agora eu vou subir, porque os ministros todos do TSE estão lá em cima. Bom, agora sim terminou a entrevista, né, coletiva.